Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado pela presença, mais uma vez, nesta comissão. E começaria por um primeiro lamento relativamente àquilo que foram a falta de informações prestadas pelo Sr. Ministro das Finanças na última audição regimental em sede de Parlamento, quando questionado sobre estas questões do novo banco. Não fora o Sr. Governador do Banco de Portugal, posteriormente, ainda hoje estaríamos sem saber que o Sr. Ministro das Finanças comprometeu o país em pelo menos mais um adicional àquilo que é o capital que está a ser injetado no novo banco. Não percebemos porque é que isto foi escondido dos portugueses e, portanto, estamos exatamente aqui e hoje a responsabilizar o Sr. Ministro das Finanças por essa situação, que de resto, e como foi bem dito pela Sra. Deputada do Cecília Meireles, foi escondido dos portugueses e foi perentoriamente afirmado, não só pelo Sr. Ministro das Finanças, mas também pelo Sr. Primeiro-Ministro, de que esta injeção de capital não representaria prejuízos para os contribuintes portugueses. Até mesmo foi ao ponto de dizer que não seria utilizado dinheiros públicos em negócios privados. Foram exatamente estas palavras que eu recuperei relativamente à sua primeira intervenção nesta matéria. E, portanto, Sr. Ministro das Finanças, por um lado, saber porque é que isto foi escondido aos portugueses, a responsabilidade é sua e é a sua obrigação responder ao Parlamento quando confrontado com estas questões, que o senhor, na audição anterior, não respondeu. Assumida essa responsabilidade e os compromissos que criou, espero eu que o venha a fazer, hoje o país está confrontado com novas responsabilidades e com novos custos relativamente ao novo banco, que foram negociados por este Governo e não venha de novo falar nas políticas do anterior Governo, do que o que não ficou por fazer. Portanto, essas de resto até foram espelhadas e bem espelhadas pelo seu Governador do Banco de Portugal na última audição e, pelos vistos, fez muito. Portanto, as políticas que estão sob avaliação são as suas, são a da responsabilidade deste Governo e é sobre ela que temos que falar. Portanto, e por isso é que estas audições são muito específicas relativamente aos temas e devem ser respondidas as questões que nós colocamos. E, portanto, esta era uma outra questão que queria colocar, é porque que parte do acordo de venda à Lone Star foi negociado com a Comissão Europeia e foi escondido deste Parlamento e dos portugueses. No que toca ao envolvimento do Estado, há dois temas que têm que ser tratados de forma claramente diferente. Há dois tipos de compromissos. Eu sei que se esconde atrás de jogos de palavras, jogos de espelhos, de sombras, portanto, há que separar isto. Portanto, um mecanismo de capital contingente, por um lado, que foi negociado na venda, conhecido de toda a gente, que não era para ser utilizado, em que o Estado se compromete a financiar as injeções de capital no Fundo de Resolução e, por outro lado, este compromisso de nova injeção de capital, assumindo, portanto, o Governo esta negociação junto da Comissão Europeia. Quanto ao mecanismo de capital contingente, a questão não é nem mais nem menos do que uma garantia de Estado ao Fundo de Resolução, mas que os senhores se apressaram a chamar-lhe mecanismo de capital contingente para que ninguém perceba o que é, de 3,9 mil milhões de euros. Há aqui um conjunto de perguntas que têm que ser colocadas. E, mais uma vez, registro sem jogo de palavras. Porque é que, em janeiro de 2017, foi dito pelo Sr. Ministro das Finanças que não haveria envolvimento de fundos públicos neste tema, na venda do novo banco. Percebemos agora que era falsa essa promessa. Também o Sr. Secretário de Estado, então, disse que existia, foi apressadamente dizer que existia, mas não era para ser usado. E foram já usados pelo menos 450 milhões do Orçamento de Estado. Portanto, eu pergunto se já nos consegue dar uma estimativa para o conjunto dos anos que se aproximam, de qual é o valor total que o Estado vai mobilizar para colocar no novo banco, através do empréstimo ou garantia, o que quer que se lhe chame, ao Fundo de Resolução. Por outro lado, gostaríamos de perceber, relativamente aos 850 milhões que o Fundo de Resolução já injetou no novo banco,
450 milhões através do empréstimo do Estado. Relativamente aos restantes 400 milhões, existe algum tipo de garantia, algum tipo de colateral, o apoio por parte ao Fundo de Resolução. Na altura da venda ao Lone Star também foi dito que a injeção adicional pelo Fundo de Resolução era contingente e estava apenas ligada a um pacote limitado de ativos problemáticos. Como sabe, o PSD, na altura, pôs em causa e mostrou desconfiança relativamente a este tema. De resto, pessoas avalizadas também o fizeram e puseram isso em causa. Eu pergunto se o Estado, neste momento, já tem uma avaliação séria dessas decisões e se já reconhece o perímetro e a forma de gestão desse pacote de ativos problemáticos. E ainda, se existe relatório dessa avaliação e se existe demonstração à indispensabilidade de colocação de nova injeção de capital. Na altura da venda, ainda também, alertámos para a possibilidade de vir a ocorrer um manifesto de conflito de interesses na gestão deste ativo problemático, caso a gestão desses ativos ficasse nas mãos da Lone Star. Portanto, sobre este tema, a questão que colocava é quem é que está a gerir este pacote de ativos problemáticos. Se é a administração do novo banco, que depende da Lone Star, ou se é através do Fundo de Resolução. Portanto, isso nos pode indicar os membros, apesar de o Estado, neste caso, ter 25%, mas não mandar. Um outro tema tem que ver, então, com o segundo pacote, que claramente diferencia o adicional de capital que o Estado português, negociou com a Comissão Europeia e que viemos a conhecer através do texto já referido, não só neste Parlamento, na altura da audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, mas também tornou-se conhecimento público dos deputados. E o que eu pergunto é porque é que esse compromisso ficou durante todo este tempo, que ele já é de outubro de 2017, escondido nas costas dos portugueses, e porque é que só tivemos que ter conhecimento dele através de uma notificação pública da Comissão Europeia. Como é que assumiu este compromisso e que garantias Portugal tem de que não haverá necessidade de mais dinheiro para além desse, ou se não haverá mesmo nenhum limite estabelecido para este compromisso de capitalização de Estado. O Sr. Governador do Banco de Portugal falou em 800 milhões de euros, portanto, gostaríamos de saber onde é que esta situação vai parar. Um segundo tema tem que ver com os créditos. Tivemos conhecimento, através de um relatório da Comissão Europeia, que cerca de 3 mil milhões de euros estavam em créditos problemáticos, concentrados em 44 créditos. Uma das principais chamadas de atenção da Comissão Europeia era que, alegadamente, haveria mais práticas na concessão de crédito no novo banco, já mesmo depois da resolução. Sabemos que foi mandado efetuar uma auditoria interna pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva e que ela já está há algum tempo no Ministério das Finanças e no Banco de Portugal, ao qual o Parlamento não teve acesso. E para terminar, Sr. Deputado? Vou terminar, Sra. Presidente. Eu gostaria de saber se já foram tomadas medidas que mitiguem o risco de gestão e de atribuição de crédito no novo banco e se o Governo está a acompanhar esta situação. E para terminar, Sra. Presidente, eu colocaria sobre este tema ainda uma questão. É porque se a nossa proposta de projeto de lei que foi apresentado no Parlamento, naturalmente, se fosse aprovada, naturalmente nós iríamos ter acesso ao conhecimento destes créditos através da divulgação das listas e naturalmente, poder-se acompanhar. Acontece que, não tendo sido aprovado o projeto de lei, eu pergunto se há algum mecanismo que garanta essa divulgação, não só dos créditos, maus créditos do BES, como do novo banco. Muito obrigado, Sr.